depois, né, na continuação do vídeo, começou sendo explicado sobre essa questão do que Deus, né, castigou Adão e Eva, né? Falaram que se sairiam, né, do paraíso, do jardim, né? E falou que o homem sofreria, né, o trabalho, o peso do trabalho, o suor do trabalho, né? Conseguir as coisas com muita dificuldade, e mesmo assim teria frustrações, né? Ele ia plantar 100%, mas não quer dizer que ia colher, ia fazer um aproveitamento, talvez 100% da terra, dos bens da terra, né? Porque a própria natureza, ela também seria castigada, né? Aquilo que ia ser usado, que na finalidade que Deus criou, era tudo para servir o homem, né? Mas o homem estava totalmente desordenado, não saberia fazer proveito de nada direito, né? Perderia, meu Deus, é uma herança enorme que foi deixada, né? De ciência, de conhecimento, de domínio sobre tudo, né, sobre todas as coisas, né, e quer ser regido totalmente por Deus em tudo que fosse fazer, né, então a própria natureza também meio que foi usada para castigar o homem, né, dando para ele também desapontamento, dificuldade, né, ele planta, mas não colhe tudo, vem os bichos e come um monte de coisa, né, e aquela dificuldade toda, como crescendo no meio ali da plantação, crescendo também o mato, né, aquilo que não é aproveitado, né, as ervas daninhas, né, e tanta coisa no meio, né, planto trigo, mas no meio também nem tudo é trigo, enfim, toda essa dificuldade, né, a mulher sentindo as dores do parto, né, e carregando tudo aquilo que seria tranquilo, né, bem tranquilo assim, mas é agora carregado de dor, enfim, tudo isso também para, né, usar também como meio também de salvar o homem, tá? De purificar o homem, né? Tudo meio assim mesmo para o homem também dar valor, né? Dar valor a tudo que deixou, dar valor a Deus, dar valor a tudo que Deus fez, né? E realmente perceber que na liberdade dele não vale a pena, né? Que na vontade de Deus é muito melhor, né? Para ele perceber mesmo para o valor, o que ele deixou para trás, né? Enfim, dar valor ao amor, né, de Deus. E Deus nunca os deixou, né, mas eles teriam que passar por isso, né, de enfrentar toda a condição humana, né, de luta, de trabalho, de suar a camisa mesmo, né, de se cansar muito, porque antes ele seria um rei, né, ele mudou, se tornou um servo de tudo, antes ele era o senhor de tudo, né, mas meio que servo da natureza, né? E a natureza, quando não queria ajudar, né? Também. Então, assim, os próprios frutos não são como seriam, né? Tudo assim, tem coisa que os homens têm que usar muitas técnicas para manter, né? Os transgênicos, fazer, é, usar esses meios para aumentar o fruto, para conservar por mais tempo, porque senão perde tudo, o que não aconteceria, né? As coisas durariam muito mais, as coisas seriam muito melhores, muito mais, e aproveitar tudo 100%, não perderia nada, não teria esses bichos comendo as plantações, aí ter que ficar jogando esses remédios que, por mais que eles tenham essas técnicas, esses remédios têm efeitos colaterais poderosos no organismo. Então, nada vem de graça, né? E sem nenhuma consequência. Você ganha numa coisa e perde em outra, né? Então, tudo com muito suor mesmo. O homem tem que suar o cérebro também para pensar em meios de manter, de transportar uma coisa de um lado para o outro, né? Uma coisa que é abundante no lugar não é abundante no outro, o que poderia ser abundante em qualquer lugar, né? O que poderia se ter em qualquer lugar. Então, assim, Deus abençoou, continua abençoando a terra, mas não deu tudo de mão beijada, tudo assim, muito mais abundante como seria, né? Se o homem nunca saísse da vontade de Deus, né? O que é justo, né, gente? Nada contra isso. E então todos sofrem pela culpa do homem, né? A natureza também. Aí você vê que todos os acontecimentos de desastre natural, como já foi falado no nosso grupo, né? Não é porque a o mar se alegra em formar um maremoto e vir as placas tectônicas tão felizes em se mover lá e vir os terremotos, as coisas, né? Não é porque elas estão felizes, não é por isso, não é porque elas têm gosto de fazer isso, né?
mas é justamente consequência dos pecados que sobem, né? E que a justiça não pode ficar cega a isso, de jeito nenhum. Então, as pandemias, as tempestades, os desastres naturais, é tudo por causa dos pecados dos homens, que eles não se arrependem, não se arrependem de jeito nenhum. Em vez de aproveitar os méritos, né, e fazer penitência, né, em vez de buscar a imitação de Cristo, usar das dificuldades para viver a imitação de Cristo, para melhorar, né, eles, ao contrário, ficam mais criativos ainda na maldade, né? E não só entre aqueles que você pode falar, são aqueles que já não estão na igreja, não entre os que estão na igreja. Entre aqueles também que muitas das vezes estão na igreja, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Está na igreja ali, mas não está realmente com Deus, em Deus. Entende? Está ali para constar que está, né? Como que uma obrigação do domingo. Mas o coração e a cabeça estão em outra coisa, né? Às vezes vendo pessoas, né? Às vezes por pessoas, estando ali por pessoas, né? E às vezes até pecando dentro da igreja, né? Olhando e cobiçando, invejando, né? E cometendo pecados mortais até nesse ambiente, né? E desonrando a Deus, como o Senhor desabafou sobre essa dor dele, né? De ver muitas almas pútridas, né? Num estado assim lamentável, como ele fala no livro do céu, que o ser humano é uma adega de vícios, né? Estão vendo o ser humano nessa condição, se aproximando dele, do sangue dele, né? Em vez de ser para o bem, né? Em vez desse sangue, ele está se aproximando desse sangue porque ele quer a força de Deus, porque ele sabe que é um nada e que precisa de Deus e quer melhorar, né? Quer levar isso para a vida, para voltar para casa melhor e ser uma pessoa melhor e buscar uma vida nova, né? Aquela pessoa que sempre está buscando se alimentar para melhorar, não. Ao contrário, não faz bom proveito disso, né? Ao contrário, está mais para ali para ofender a Deus com a sua vida, né? Com a sua obstinação, do que amar Ele de verdade. Então, é um assunto também muito complicado, né? E quando vai falar, quando tem um padre ou outro que fala um pouco mais duro, as pessoas não gostam. As pessoas falam que está sendo julgadas, né? Que é uma homilia pesada demais, né? Porque as pessoas querem ouvir, né, o que agrada, né? Querem ouvir o que abraça, o que beija elas, o que abraça elas, o que faz elas se sentirem acolhidas, mas não estão preocupadas realmente com Jesus, em acolher a palavra de Deus. Elas querem ser acolhidas pela palavra, mas não acolher Deus de verdade na sua vida. Então isso é muito sério, são realidades muito, muito sérias mesmo, não ser falado de verdade, né? Nas catequeses, muita coisa deixa a desejar demais, se passa a mão na cabeça demais, trata os jovens como uma tábua rasa, né? Como alguém que não tem nada na cabeça, que é muito imaturo, então não se pode falar disso, não se pode falar daquilo, sem que estão vendo na escola, sem que estão vendo na internet, sem que sabe mais do que às vezes os adultos, né? Às vezes quando o adulto pensa, eles não são capazes de fazer tal coisa, estão fazendo pior, porque eles ficam, né? Achando que não, né? Como se eles não tivessem vivo, né? Como se eles não percebessem as coisas, como se eles não tivessem, né? Tentações, então situações complicadíssimas acontecendo, negligências acontecendo, né? Então assim, falta muita coisa. A gente vê, a gente, né? Como Jesus falou, precisa ser falado dessas coisas porque realmente é muito sério. Não se pode brincar com as coisas de Deus. O sangue de Jesus foi feito para nos cobrir, não para a gente pisar nele, né? Não para a gente se aproveitar e ficar em roubo, né? Roubando, né? Se aproveitando, maltratando. Isso é sacrilégio, isso é muito sério, né? Não sei, não podemos tratar as coisas de Deus assim, né? É muito sério isso. E é uma realidade assim que a gente não pode também, né, fechar os olhos, né? Jesus está deixando muito claro, filhos, eu estou vendo almas desse jeito, né? Estou vendo almas pútridas, estou vendo almas assim cheias de vermes, né? E que não estão nem aí, né? Que não estão nem aí. Então é muito sério isso. Por isso, né, que Deus castiga, né? E muitos acham que não. Por quê? Porque o homem não está nem aí com Deus. E muitos acham que não, que Deus é só bonzinho, que ama, que acolhe, né? E que pronto, que não julga, Deus não julga ninguém. Deus me abraça, Deus me acolhe, eu sou a ovelha perdida que Ele ama. Ele não gosta das 99 ovelhas.
Ele gosta da que se perdeu, e deixou muito claro na palavra dele. Só que é aquilo, né? Pega a palavra de Deus, prega uma palavra de Deus de uma forma muito literal ali, né? Não interpretam verdadeiramente, não entram no mistério, não mergulham no mistério, não procuram entender, né? E, e mesmo assim, como for, né, a gente está meditando, né? Muito cruamente, não olha lá no catecismo da igreja, né? Nas doutrinas, né? Para trazer para as pessoas, para explicar para as pessoas, né? Gente, não é que a igreja está excluindo, mas nós temos que deixar bem claro isso, trazer a doutrina para a vida das pessoas, para ajudar. E acaba que os espaços de homilia é muito pouco para isso. É pouco porque muitas das vezes também assim, né? Nas missas passa mais tempo dando aviso, falando de coisa que deveria, né? Deveria investir. Já é pouco tempo, então por que que não investe em preparar uma boa catequese para o povo? As homilias ser um catecismo, uma catequese para as pessoas, né? Embalsado ali com os documentos da igreja para ajudar as pessoas mesmo, né? A entender, né? A entender o porquê, né? Por que que a igreja é tão zelosa nisso e naquilo? Para as pessoas perceber que é um zelo, porque as coisas de Deus são sagradas. Então a pessoa mesmo tem que buscar por fora, né? Ela própria que tem que ter esse desejo de buscar, né? Mesmo, porque falta muito, né? Dessa parte de oferecer isso, né? Essa explicação. Você perde tempo falando de muita coisa, muitos padres falando de política na igreja, fica se envolvendo com, fala mais de coisas humanas, né? E se aprofundam mais nessas questões do que no espiritual. E isso é muito sério, está faltando muito disso, né? Então, infelizmente, muitos católicos também não aceitam, como foi falado, né? Se for falar que a pandemia foi permissão de Deus, foi castigo para nos purificar, a cruz é boa, nossa Senhora, isso aí dá um, entendeu? Não aceitam, não aceitam, né? Então é muito sério. É uma mentalidade doentia, como Jesus falou, né? Que está na cabeça das pessoas que entrou na igreja. Como o senhor fala, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, assim, que está ferido, chagado por muita contaminação, né? Muita mentalidade, né? Errada, né? E que, em vez das pessoas, né, buscarem assim, ter nojo mesmo do pecado, né, ter aquele arrependimento verdadeiro ao ponto de ter nojo do pecado mesmo, ter nojo das ofertas de pecado, né? Não, é mais bonito falar que eu sou pecador. Se eu falo que eu sou pecador, eu sou humilde, entendeu? Se eu falo que eu não quero pecar, eu sou soberbo demais. Então, falar de santidade hoje, dependendo, né, essas pessoas são tratadas como horríveis na igreja. Eu falo porque eu já percebi isso. Eu já percebi um cerco se fechando, como se fosse um cerco se fechando, assim. A gente se sente meio que sufocado. Aqueles que querem fazer algo com muita santidade mesmo, com muito amor, não é porque se acha melhor que ninguém, não. É porque é que ama muito a Deus mesmo, que é honrar Ele. São tratadas como soberbas, né? E agora, né? Aqueles que fazem de qualquer jeito, esses aí são simples, esses aí realmente, né? São humildes. Então tem muito isso, muito mesmo forte isso. É uma pressão, sabe? Né? Dizendo que a pessoa que almeja santidade, como se fosse assim, se ela fala para o padre que ela está buscando santidade, que Jesus quer mais, se ela fala que lê livros de mística, né, e busca essa vida interior, ela é tratada como alguém muito exagerada, farisaísmo, isso fala que é farisaísmo, isso fala que a pessoa está querendo uma coisa que não é possível, né, um absurdo, igual um padre falou comigo. Eu tentei explicar para ele, eu falei com ele mesmo, né, mas o padre não estava acreditando que tem como ser santo, que é ser pecador mesmo, ponto final, e chegar assim mesmo. E não é desse jeito. Então, assim, quando alguém quer santidade, de vez em ela ser estimulada, quando ela vai buscar um atendimento espiritual, ela em ser estimulada nisso, é mais fácil para falar, larga disso,
né? Ou então mandar ela para alguém se livrar dela logo, porque não quer investir nessa pessoa, né? Alguém que quer a santidade dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Agora alguém que é só falar que tá tudo bem e a pessoa não volta mais é mais fácil, né? É muito sério, entendeu? É muito, muito, muito sério, porque se você trabalhar na santidade, por exemplo, dentro de um catecismo, dentro de uma catequese, de verdade, se você quiser trabalhar na santidade com as crianças, não é de um dia para o outro. Você tem que investir muito. É muito trabalho, é muita conversa, é muita. Precisa pedir, nossa Senhora, precisa pedir muita sabedoria do Espírito Santo para ensinar, para trazer exemplos, né? E Deus ajuda quem tem interesse verdadeiro, mas aí a pessoa já pensa, é tanto esforço que tem que fazer, não tem vontade de fazer. Não vamos, e acho que é um jugo, não vamos pôr esse jugo sobre as crianças, não. Nós vamos complicar demais a vida delas se a gente falar isso, se a gente falar aquilo. Elas são muito pequenas, né? E fica com a dó, mas não tem amor de verdade pela alma, né? Tem dó do humano, né? Do humano se sentir assim, sugado por informação, mas não está pensando na alma dessa criança, não está pensando no que essa criança vai levar para frente. Não está pensando assim, meu Deus, uma boa catequese aqui agora vai ajudar tanto essa pessoa a vida dela, né? Tanto ela espiritualmente, tanto ela dá valor, né? Mas não pensam nisso, né? Pensa só de coisas assim. Faz ela se sentir bem, socializar, que é muito importante se sentir acolhida na igreja, socializar. Quando a crisma some, desaparece. Pois é, já socializei, agora eu aprendi a socializar com o mundo, tchau, né? É muito sério isso, porque a igreja é mãe, né? E como mãe, ela ensina, mas aí tá faltando essa parte de ensinar, de formar os filhinhos, de gestar os filhos. Então, desde a criança que está lá no batismo, é como que alguém que está nascendo nessa mãe, acabou de nascer dessa mãe, né? E precisa de ser alimentada, né? Precisa de ser formada, né? E infelizmente não se tem. Os pais também acham que não precisa levar, acham que não tem necessidade, que a criança é muito pequenininha, deixa quando ela crescer que ela decida, né? Tantas mentalidades doentes que acontecem, né? E que fere o corpo de Jesus, ele que a cabeça sente tudo, né? Vê tudo isso. A cabeça percebe tudo, qualquer uma alfinetada no dedinho do pé, a cabeça percebe, a cabeça te avisa, a dor, né? Aparece, né? Então ele sabe de tudo isso. Então olha para você ver, como que Deus vai fechar os olhos diante dessa situação? Ele não julga não, ele é cego, ele não sente nada, ele é indiferente ao erro, né? Então ele não é misericordioso nada. Tá vendo que quem diz isso nega a misericórdia de Deus? Quem fala que Deus só perdoa, não importa com nada, tá dizendo que ele não é misericordioso verdadeiro, né? Que ele vai ver a alma suja e vai deixar. Ele vai ver a alma suja e vai passar o que? Um pente fino, né? Vai pôr debaixo do tapete a sujeira, vai esconder. Ele vai ser omisso. Ele vai dizer uma mentira para a pessoa, sendo que ele diz que ele é a verdade. Ele vai mentir para a pessoa para ela não ficar desconfortável? Nunca, 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 porque ele é puro, ele é reto, ele é íntegro. Então é muito sério. E ele deixava muito claro para aqueles que iam seguir ele, né? De tudo que eles deixariam para trás. Acolhia, mas também não ia pecar mais. Não voltes a pecar. Muda de vida. Então é muito sério. Aí eu achei muito interessante essa passagem, porque essa passagem eu sempre achei polêmica na igreja. Porque eles só pegam a pé da letra, nessa passagem dos dois que vão orar no templo, né? Do homem rico e do fariseu e do republicano. Publicano. O fariseu fala, né? Que agradece porque eu não sou desse jeito e não sei o quê, eu não sou assim, eu não sou um pecador e não sei o quê. E o outro fala, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador e nem atreve se olhar para Deus, né? Aí as pessoas acham isso lindo. Eu não acho bonito você não olhar para Deus, né? Eu já não acho bonito. É que você tem que olhar para Deus mesmo, né? Mas aí fica aquela coisa assim, só o pé da letra. Aquele é ruim e aquele é bom. Então as pessoas têm tanto medo de dizer que não são pecadoras, como se elas tivessem que dizer que é pecador para ser admitida por Deus. E ser admitida na assembleia, ser considerada pelas pessoas.
Se você não falar que você é um pecador, você é a pior pessoa da face da terra. Você se acha melhor do que todo mundo. E não é isso que Jesus estava ensinando nessa passagem. Só que, infelizmente, ficam na superficialidade, né? Não mergulham, né? E isso é muito sério, isso aí que está sendo falado, porque é desse jeito mesmo, né? Então, o que que Jesus observou de verdade? O que que ele estava dizendo? O que que tem de mensagem espiritual nesse momento? Então, gratidão. Falta muita. Até gratidão mesmo para parar de pecar, porque se Jesus deu tudo isso, né? Deixou tantos remédios, por que continuar? Agindo do mesmo jeito, repetindo os mesmos atos de antes. Então, a gratidão do fariseu na humildade do publicano. Porque não vai, a pessoa não vai se achar, porque a pessoa sabe que ela não é nada, não é? A pessoa não vive a santidade pelos méritos próprios, é tudo conquistado por Jesus, é tudo graça, né? Tudo que a pessoa consegue melhorar, um vício que ela consegue vencer, cada coisa que ela consegue superar é graça, é tudo graça divina nela, é tudo a ajuda de Deus. Nada ela fez pela própria força, porque ela é boa, porque por ela mesma ela é forte e ela que superou aquilo, não. Um vício que uma pessoa supera é pela força de Deus, né? Nada é Deus que produz todo o bem dentro de nós. É Deus que todos esses atos, todas as ajudas, todos os remédios, toda a força vem toda de Deus. Então, é o trabalho de Deus na pessoa, é graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nada aconteceria. Então, a verdadeira humildade, que o problema do fariseu foi achar que ele era alguma coisa. Eu sou, eu não faço tal coisa, não. Se não faz, é por graça de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, você também não pode ficar achando que humildade é ficar falando com escrúpulos, porque uma vez a Luísa ficou assim, né, preocupada. Senhor, eu não estava vendo uma mulher que ficava pedindo perdão por tudo, até por coisas que já confessada, e dizendo que ela era isso, que ela era aquilo, e ficava toda humilhada e aniquilada, né, pensando nas desculpas, na miséria dela, na vida dela, né. E aí a Luísa falou, nossa, eu não faço mais isso. Jesus amado, né? Tipo assim, eu sou tão diferente dela, né? Não deveria fazer o mesmo. Olha como essa mulher é humilde, olha como essa mulher é simples, olha como ela sempre se coloca, né? Reconhecendo tudo que ela fez, tudo que ela é. E Jesus falou, nananina não, né? Jesus falou que não estava agradando ele essa pessoa fazendo escrúpulo de tudo, tendo tanto escrúpulo assim, até de coisa passada. Essa pessoa olhando para tanta coisa, para tanta minúcia, e sendo uma pessoa assim, tão assim, não estava agradando ele coisíssima nenhuma, né? Faltou muita coisa, gente. A gratidão, o reconhecimento pelo perdão de Deus. Quantas pessoas, em vez de sair gratas do confessionário, saem se perguntando: será que essa confissão valeu? Será mesmo? O padre parecia que estava meio longe, não parecia que não estava prestando atenção. Será que realmente valeu? Aí a pessoa fica duvidando da misericórdia de Deus que suplanta, né, os atos e a fraqueza do Padre, né, que pela unção, que é mérito de Jesus, dado aos apóstolos, né, a unção sacerdotal permanece por causa que é a vontade de Deus e a palavra de Deus perpetua, é eterna. Aí a pessoa vai e começa a desconsiderar, né? Começa a pensar um monte de coisa no caminho, né? E faz escrúpulo de tudo, nunca confia na graça de Deus. Então você chega para Jesus, eu já não sou digno de te olhar, Senhor. E trata Jesus assim, sabe, como alguém assim tão distante. É muito sério. Isso não é humildade. E é tão difícil explicar isso. É difícil demais falar sobre isso. Difícil demais, né? Porque tem uma mentalidade tão miserável que a pessoa fala que, com o gosto que é pecador, né? Ela tem gosto, ela tem água na boca, já para falar, ó, gente, eu tô aqui, eu sei que eu sou um pecador, mas eu só vou dar minha opinião. Olha, eu sei que eu sou um pecador, não sou indigno e por isso mesmo. É um jeito de dizer assim, opa, isso daí já se apresentou desse jeito, então pode falar, fulano. Ah, se alguém não se apresentar desse jeito no grupo, né? No meio ali. Aí se alguém dizer, não, Jesus não gosta disso, tá julgando. Você manda um vídeo, né, de uma denúncia grave sobre algo errado, as pessoas, ah lá, aquele ali julgando. Olha aquele ali apontando o outro.
Olha aquele ali, fariseu. Olha aquele ali que você acha tão bom que não faz aquilo que tá até mandando vídeo pra gente ver. Tipo assim, olha aquele dali, ó, tentando corrigir os outros, tentando consertar os outros, tentando não sei o quê, sabe? Entendeu? É como se falar que fosse um pecador já fosse tipo um ato para entrar. Diga a senha para entrar nesse lugar. Diga a senha para fazer parte do grupo de oração. Diga a senha para poder ir lá na frente e pregar. Eu sou pecador. Eu sou pecador, então você pode passar. Porque aí você pode ser aceito aqui. Mas se você é aquele que está dizendo, eu estou lutando contra o pecado, eu estou buscando a santidade, nossa senhora, é muito, você acha demais, isso daí é expulso. O que que é a santidade? É expulso, né? É expulso. Então por mais que estão falando que estão acolhendo, que não estão excluindo, mas esses que querem santidade estão sendo excluídos. Não estão, se eles não falam que é pecador, não é humilde, né? É complicado isso aí. É muito complicado. É uma situação difícil, porque Jesus não quer a gente ficar lambendo miséria, não, e falando só de miséria, não. Chega uma hora que cansa. É complicado. Tá, filho, mas cadê minha mina? O que você tá fazendo com o meu sangue que não muda? O que você tá fazendo com o meu sangue que continua desse jeito aí? Que continua fazendo a mesma coisa, confessa a mesma coisa, volta, passa uma semana, parece que confessa só para tirar aquele peso, para liberar, para fazer de novo, né? Ai, agora eu tô livre, deixa eu pecar mais um pouco e acumular até um certo tanto, na hora que eu não aguentar mais, eu confesso, saio do confessionário, aguento um dia, 2 dias, mas depois quando eu começar a me aborrecer, já vou e faço de novo a mesma coisa. Que conversão é essa? Conversão de voltar para a mesma situação, né? Conversão de voltar para a mesma. As pessoas acham que conversão é se reconhecer pecador e pedir perdão. Pronto, converti. Não, não. A Madalena não só chorou aos pés de Jesus e reconheceu o seu nada e pronto. Ela mudou de vida, ela não voltou para a vida velha. Ela viveu uma conversão verdadeira, ela se deu de. Antes ela tinha se dado de corpo e de alma para o pecado. Ela se deu de corpo e de alma para Deus. Ela se deu toda para Deus. E antes ela se entregava. E ela era aquele tipo de pessoa que mergulhava no pecado. Aquela assim que tá no pecado é para pular, é para se lambear, é para se esbaldar. Quando ela se entregou a Deus foi a mesma coisa, foi um pulo. E ela foi profundamente assim, ó, sumiu, se consumiu. Que vida é essa? Que comunhão é essa? Cadê os efeitos? Cadê os frutos? Se a pessoa permanece dizendo a mesma coisa para o padre, confessando a mesma coisa. Chegou que Jesus está olhando para a pessoa e está realmente, peraí. Que é isso? É a mesma coisa, gente, com filho com pai. É a mesma coisa com filho com filho com o pai. O filho fala, pai, me empresta o seu carro para mim ir ali no mercado. Tá bom, filho, aqui é a chave. Aí o filho vai no mercado, bate o carro no poste. Chega, pai, eu errei, eu me distraí, pai. Bati o seu carro, tá? Vamos arrumar, levar para o conserto, né? Passa outra semana, pega o carro de novo e bate o carro de novo. Do mesmo jeito, do mesmo modo, me distraí, pai, e bati o carro, e assim sucessivamente. Uai! Chegou o pai fala assim: você tá me tratando como um babaca, um palhaço? Você tá achando que eu sou um palhaço? O que é isso? Entendeu, gente? Não tem sentido, sabe? É, é como se o ser humano pensasse assim: enquanto eu estou na terra, esse é meu estado. Confessar, pecar, aquele pecado de novo, confessar ele, pecar. E quando eu morrer, o Senhor dá um banho melhorzinho e eu estou no céu. Porque ele sabe, né, que eu sou assim mesmo, né? Mas pelo menos eu admito que eu sou. E acho que isso é conversão. As confissões se tornam uma conversa, né? Lavar roupa suja, fez de novo, tá, beleza, tá absolvido, hein? Pelo menos você tá aqui, você veio admitir que fez.
Cadê o arrependimento, né? Cadê de verdade, aquele sentimento de verdade com Deus, de dor, de contrição, sabe? Meu Deus, eu pequei contra o amor, né? Como aquele que só me ama, né? Aquela atitude verdadeira é diferente, gente, de alguém que cai enquanto anda para frente. E às vezes cai, uma hora cai por causa da própria fraqueza, mas está tentando, e à medida que vai andando, vai parando, né? De cair, porque vai ganhando, vai ganhando uma imunidade, assim, mais força, vai ficando mais, não confiando em si mesmo, né? Mas em Deus, vai reconhecendo que mais precisa de Deus, então mais se entrega e vai melhorando. Aí essa pessoa talvez vai parar de ir tanto para confissão e alguém vai dizer, ah, esse daí tá errado, mas não tá. Quem disse que o bonito é ficar indo de semana em semana lá, né? Agora é diferente daquele que anda, dá um passo para frente e dois para trás. Nunca sai do lugar quem faz isso. Entende? Nunca sai do lugar. Ela tá sempre andando para trás e não está percebendo, achando que está caminhando. Você dá um passo para frente quando se confessa e depois voltar a pecar, tá dando dois passos para trás. Você não está percebendo, mas você está sempre regredindo. Não tem conversão. A conversão é diferente. A conversão é justamente você dar um passo para frente, né? E aí você dá outro passo para frente. Às vezes a pessoa ainda está nesse caminho, é santidade humana que eu estou falando aqui. Então, às vezes ela dá um passo para frente ali com Deus na confissão, deu outro passo para frente, mas meio que deu uma volta para trás ainda, está lutando aqui, mas você viu que ela continua andando para frente. Ela continua, mesmo que a passos lentos, né? Mesmo que a passos lentos. É a santidade humana, é complexo isso aí também, essa situação, mas ainda Deus está vendo a pessoa tentando. A pessoa tá vendo a pessoa tentando, tá vendo a pessoa tentando, né? Agora, o outro caso, que tá, desculpa, mas a maioria dos católicos tá nessa situação. Graças a Deus, que Deus é tão bom que vai ter essa conversa particular com cada um. Eu creio no poder do orvalho benéfico e tudo isso, né? Mas assim, é muito sério. É por isso que a gente precisa dos castigos, é por isso que a gente precisa da purificação, a cruz, né? É por isso que a gente precisa, e é por isso que a gente entende por que que a justiça de Deus fica aqui sangrando, né? De tanto sofrimento, de tanta situação, por causa dessas realidades, que não se pode dar as costas. É muito sério. Quando Jesus falou, né, que veio salvar, que veio para o pecador e não para o justo, aí está explicando que ele veio dar força para o pecador se tornar justo. Mas não é para continuar pecador, é para se tornar justo. É muito sério. E aí Jesus também fez essa comparação da vida na graça, eu achei bem legal, né? Que o viver na graça é como uma chuva, né? Sobe e desce, né? Dependendo do que sobe, né? Então, se é só pecado, se são só atitudes contrárias a Deus, chove desgraças e castigos. Que é o que mais está acontecendo, né? Se enviamos orações, penitências, caridades, atos concretos, né? Que a pessoa confessa, mas não é só confessar, né? Ela vai mudar. A penitência maior dela é justamente evitar as ocasiões. As ocasiões e cortar laços com pessoas. Você acha que Jesus vai pedir isso, não? Para a pessoa bloquear certos contatos que está levando ela para o pecado? Você acha que isso vai ser uma... Isso não é maldade. Ao contrário, você está fazendo bem para você e para o outro que está te levando ao pecado. Você tem um amigo que te manda as coisas erradas, que te incentiva. E você se confessa e conta todas essas realidades, né? Se o padre foi iluminado por Deus, ele vai te falar para cortar os laços com essa pessoa, né? Então, se você está vendo que ali está o problema, você tem que cortar, igual Jesus falou. Se o seu olho te faz pecar, corta. Então, se aquele contato com aquele amigo está te fazendo mal, você precisa bloquear aquela pessoa de vez, bloqueia. Tira, corta fora. Entende? Você não está rompendo, selando a pessoa, condenando. Não é isso.
Você não está fazendo nada disso. Nada a ver. Ao contrário, você está fazendo um bem maravilhoso para a pessoa. É porque você também está evitando que ela peque com você. Se você dá para ela liberdade com você para ela pecar. É muito sério. Então, se a gente envia as penitências, orações, caridade, os atos concretos sem nenhum interesse, né? A caridade desinteressada, né? Tudo isso vem as bênçãos também derivadas, que não são méritos nossos, mas de Jesus Cristo, né? São méritos todos dele. Porque Jesus, nos seus atos, todos os atos que Jesus fez, as penitências, as orações que Jesus fez, foi para que, ao ter esses méritos, né? Justamente para que o homem pudesse ter também, nos seus sofrimentos, nas contradições que ele tivesse que viver, força para fazer as penitências que necessitam, força para fazer as mortificações, perseverança no bem, começar uma coisa e não parar. Jesus rezou para que o homem fosse constante, para que o homem fosse perseverante no caminho da contrição, da conversão, não para que o homem ficasse nessa, mas para que o homem fosse perseverante no caminho do bem, não inconstante. Jesus não rezou para ninguém ser inconstante, não. Jesus rezou para a gente ser constante no bem. Você quer ser a santidade? Então, eu vou te dar os meios para que você seja constante. Eu vou te dar os alimentos e as ajudas, né? E que a igreja está de portas abertas para te oferecer isso, para que você busque, para que você seja constante no que você está buscando. E as ajudas para você viver nessa constância. Então, é isso que Jesus fez na redenção, ele abriu o caminho, precisava abrir o caminho, né? Formar primeiro os remédios, as ajudas para o homem, né? Por isso que quando a Luísa perguntou para Jesus, por que o Senhor já não instaurou o seu reino? Não é assim, né? Primeiro, o homem estava totalmente desligado de tudo que é de Deus, de tudo que é Deus. Então, foi feito primeiro os meios, os preparativos. Mas essas coisas que Jesus deixou não pode ser guardada às 7 chaves, né? Porque quando também não se fala disso para as pessoas, não se explica, é como se você também arquivasse, engavetasse, sabe? É como se você desconsiderasse, está desconsiderando o próprio Jesus, que ele é a verdade, está desconsiderando ele mesmo. Então, não adianta só ter o meio ali, tem que explicar para a pessoa, explicar sobre esse meio, o para quê desse meio, o valor desse meio, tem que se falar. E não pode ter preguiça, não pode ter preguiça de falar no homilia, não pode ter preguiça de dar formações para isso. Só que, né, não se tem. Então, a própria pessoa precisa buscar. Ela precisa querer muito. Ela não pode ficar também falando, se eu não te busquei porque não me li, o padre não falava que precisava, né? Ela tem a liberdade dela como leigo, graças a Deus, todo mundo tem essa liberdade de ler os livros espirituais, de buscar, né? Não fica tão assim, numa situação em que só a igreja pode fornecer diretamente, você indo lá. Não, você leigo pode estar buscando, você leigo pode estar adquirindo os conteúdos, você leigo pode estar fazendo esse estudo, você não está amarrado, você não tem as mãos e os pés amarrados, numa condição em que você depende só daquele momento, daquele lugar do padre para te falar de espiritual. Não. Não pode ser preguiçoso, né? Então Deus deu ajuda para todo mundo caminhar. E não só, aí é muito interessante o que Jesus fala, né? Porque quando Adão pecou, né, toda a geração humana, né, veio pós Adão com a culpa, Deus olhava para nós vendo a desobediência, não é? Mas quando Jesus nos redimiu com o seu sangue, Deus olhava para nós através do sangue dele. Então, nós tínhamos herdado do Adão a desobediência, mas através de Jesus nós herdamos a cruz. E aí vai falar uma coisa tão bonita, né? Que a cruz é tão interessante que a cruz iguala todo mundo. Porque através da cruz ele trabalha em todas as almas de forma universal, não é só
das pessoas que usam ali dos meios sacramentos, né? Que diretamente ali na Igreja Católica. Mas todas as pessoas sofrem, todas as pessoas estão nesse mundo, todas as pessoas estão vendo as notícias, todas as pessoas estão enfrentando as mesmas situações, cada um na sua vida, mas cada um tem a sua cruz, as suas dificuldades, né? E é o meio que Jesus usa para trabalhar em todo mundo, também daqueles filhos que estão fora, que não foram batizados ainda na Igreja Católica, que não estão recebendo dessa doutrina, que estão espalhados, mas que são também conquistados por Jesus, não é? Porque não veio só para um grupo, ele veio para todos. Então a cruz é esse meio que Deus usa e utiliza, que, como ele está falando, ninguém, por isso que ninguém fica, não pode fechar, né? E falar assim, só quem é católico tal vai ser salvo, porque não é assim que Jesus, né, fez. A cruz foi um meio que qualquer pessoa tem, um budista tem, o cara lá do islamismo tem, o cara lá do... Tudo, qualquer coisa se possa imaginar, não só de religiões da vida, de qualquer pessoa, né? Então, e todo o sofrimento, né, que a pessoa passa e que ela aceita, né? Quando ela tiver aquele momento com Deus, o que, que Jesus vai fazer? Vai mostrar para ela. Em tudo que ela foi parecida com ele, nas situações que ela resignou, nas situações que ela aceitou passar por aquele sofrimento, por aquela dificuldade. Então Jesus vai admiti-la, vai admiti-la. E se ela tem travas com Jesus, ou por não conhecer Jesus, ou por ter certas coisas que ela não concorda, ela terá um momento de escola, ela terá um momento de aprendizado, ela terá um momento de oportunidade. Então, para se condenar, é aquela pessoa assim, que abusa mesmo de Deus ao ponto de se tornar assim obstinada, né? E depois eu vou meditar sobre isso também, né? Dessa dimensão aí do mal, né? Dessa dimensão dos filhos do mal, né? Então, se ela for muito obstinada, né? Se ela negar tudo que Jesus fez, se de jeito nenhum ela quiser, né? A sua liberdade de dizer não. Ou seja, se ela for muito burra, muito ruim mesmo, muito, sabe? Ao ponto de se obstinar. Mas Jesus dá oportunidade para todos. Isso que nos dá tanta esperança, né? Tanta esperança, tanta esperança. Mas ao mesmo tempo a gente fica, meu Deus, enquanto a gente está aqui na Terra, é uma oportunidade tão grande de amar a Deus, né? E aqueles que são mais ricos, como os católicos, não dão valor. Isso é muito triste. Isso aí é muito triste. Eu não fico triste por essas que não teve tanta oportunidade assim, porque da missa é universal, né? Então, tudo que você está vivendo ali é graça para o mundo todo. Os atos da divina vontade são universais, né? São para todos. Deus está trabalhando poderosamente na vida de cada um, né? Mas aqueles que sabem, aqueles que têm mais, são mais cobrados. Então, a gente que sabe muita coisa não pode abusar. Não pode fazer pouco disso, né? É o que a gente faz, a gente medita, mergulha nisso e passa para frente. A gente não guarda para nós, né? Então os sacerdotes não podem guardar para si o que aprendem, tem que passar para as pessoas, tem que formar as pessoas. Os leigos, né? Que Deus também deu autoridade para os leigos, ele falou na Valtorta, né? Que aquilo que os padres não fizessem, não desse valor, ele daria autoridade para leigos. Tá fazendo, tá formando. Então, a gente está cumprindo essa palavra, né? Obedecendo a Deus e cumprindo essa palavra. De tudo aquilo que está fazendo em nós, a gente também está partilhando com o nosso irmão e falando as coisas como são, nua e crua, né? Para as pessoas perceberem que realmente é sério, não é brincadeira. E a maior caridade que você pode fazer é passar a mensagem tal, não como a gente acha, é como Deus vê, né? Como Ele quer mesmo que as pessoas entendam. O que é para Jesus quando não se dá valor ao que ele fez na redenção? O que é da visão dele para as pessoas? O que ele vê quando ele vê os abusos?
É disso que nós estamos falando aqui. Que às vezes esse falar na visão de muitos é julgamento. Porque não conhece Jesus. Acha que Jesus não pode falar nada. Que Jesus tem que fingir que não está vendo. Ele não é assim. Ele não é desse jeito porque nos ama. Se ele fosse assim, ele não nos amaria. Não é? Quem ama, corrige. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois eu continuo o restante. Ah, maravilhoso demais essa catequese, né? Na divina vontade. Meu Deus, para mim eu me senti como uma criança de catequese. Eu fiquei muito emocionada, né? No final do vídeo veio uma emoção tão forte, assim, um desejo, sabe? Que isso alcance todo mundo, esses conhecimentos. Que é muito bom. A gente quer para todo mundo, né? A gente quer que todo mundo aprenda, dê valor a Jesus, dê valor a tudo que Deus fez. Para de viver na miséria, para de viver na pobreza, né? Comendo da maçã podre, né? Do Satanás, do mal, da vontade humana. Ai, maçã podre, né? Enquanto tem tanta vida divina aí, né? Tanto de Deus. Então, a gente sente assim, sei lá, né? É Jesus mesmo que tem de nós, né? Essa emoção que vem, essas lágrimas. Se vê um desejo muito grande, né? Dele alcançar todos, né? Desse vídeo, repercutir na mente, essas palavras todas, repercutir na mente dos padres, na mente de todas as pessoas, dos fiéis, dos religiosos, dos jovens, das crianças, né? Que não tem uma pessoa no mundo que não possa ser alcançada por Deus através dessas palavras, né? Porque a gente sabe que a divina vontade, ela está em tudo, né? A gente não contabiliza obras, né? Então, você pode fazer um vídeo que poucos ouvem agora, né? Mas o que a divina vontade faz através disso, porque tudo é ato na divina vontade, né? E ela alcança tudo. Então, é muito importante. Então, para concluir, né? Pegar aqui onde eu parei. É muito incrível, né? Isso que fala, né? Sobre o que representa, né? Essa tem a descendência do Satanás e a descendência da mulher, né? Que ele fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Que são os filhos das trevas e os filhos da luz, né? Os carnais e os espirituais, né? Então, é muito importante entender bem a explicação, né? Do porquê que Deus falou isso, né? O que isso significa, né? Então, onde é gerado esses filhos espirituais? A igreja, né? Que são as almas espirituais. São as almas dos batizados, né? São as pessoas espirituais. E onde está a descendência do mal? Está naqueles, né? Nos obstinados. Naqueles homens assim que vivem até a vontade diabólica, né? Que vivem já é a vontade diabólica. De tanto que comeu a maçã podre, gostou, né? E vive nessa realidade. E que totalmente inimigo dos da luz, né? Como é incompatível. É incompatível luz e trevas, né? São muito distintas, né? Não tem como, né? Totalmente o contrário, né? Não dá para servir a dois senhores. Então, quem escolhe, ou você escolhe a vida ou escolhe a morte. Não dá para servir a dois senhores. Então, é muito interessante. E sobre essa questão, né? De Deus ver a gente também através de Jesus e Maria. É muito maravilhoso, né? Porque aí eu lembrei, né, de ter participado lá do encontro na Gospel Família, estava falando do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Eu achei tão bonito, né, que o padre fala que como se através de Jesus ligou a gente ao céu, para a gente ver Deus. E através de Maria ligasse a gente, né, fizesse um canal na terra para Deus ver os homens. Olha que bonito, né? Através de Jesus a gente vê Deus e através de Maria ele vê a gente, tipo assim, para mostrar assim que os dois são canais, que os dois foram, abriu essa comunicação, né? Foram mediadores para a gente voltar para Deus. Então é muito grande isso, né? É muito grande
você saber que você está enxertado nos dois. Então, nós estamos dentro do ventre de Maria, né? Nós fomos, quando ela disse sim para Jesus, ela disse sim também para nós, para as almas, né? Então, Deus fez um trabalho na potência dele tão grande, de uma forma tão grande no poder dele, porque ele ampliou Nossa Senhora para receber Jesus e todas as almas que se encarnariam com Jesus. E tem um trecho do livro do céu também que eu lembrei, que Deus fala que ela é portadora do amor, né? O amor de Deus para conosco e nós para com Deus. Então, nela Deus encontra todo o amor e ela ama por aqueles que não amam, né? Então, ela distribui esse amor de Deus em nós. Então, é muito grande esse mistério de Jesus e Maria, né? Como que os dois são tão importantes, né? Como que tudo é através deles, né? Deus nos vê através deles, né? Eles são um modelo perfeito do homem e da mulher na ordem, conforme Deus desejou, né? São o exemplo perfeito, né? Diante do exemplo de Maria, todas nós mulheres podemos nos ver, né? Porque são assim indiscutíveis o que ela viveu, né? O testemunho. E assim também os homens, né? E assim também Nossa Senhora é modelo para as esposas, Nossa Senhora é modelo para as religiosas, e Jesus é modelo para os sacerdotes, é modelo para os religiosos, é modelo para os pais também. Então, os dois são perfeitos, né? Eles são perfeitos, é como se eles fossem uma forma e para nós ser colocado lá, né? Então, e Deus quer que nós sejamos outras cópias dos dois. Deus quer que nós sejamos também reis e rainhas. Não quer que a gente viva, né, totalmente fora disso. Ao contrário, né? A redenção, todo esse plano, como foi falado, foi para fazer os preparativos para o advento do reino, né? Para a gente viver na divina vontade. Então, é do desejo de Deus que nós sejamos outros Jesuses, né? Outros Cristos, né? Filhos de Nossa Senhora. Então, é muito importante, muito mesmo. E aí, né, vai falar sobre, é muito interessante essa realidade também, do que é essa, o que representa, né, a cabeça da serpente, né, que ele foi pisoteado, a inteligência dele foi pisoteada, porque a inteligência dele justamente foi o mal, foi o pecado, né, e, e aí o que Jesus fez, né, as consequências do pecado era a morte, os sofrimentos, a nossa destruição, e Deus divinizou exatamente essa consequência. Deus divinizou justamente a consequência, né? Porque o pecado geraria morte, né? E ele transformou essa realidade. E aí a grande vitória de Deus sobre o demônio, a grande vitória está na cruz, né? A cruz não foi derrota, a cruz é derrota em quem? Para quem só vê dentro da caótica errada, né? De morte, né? Aparente. Mas o que ela significou na ordem espiritual é muito mais. Então, a ressurreição de Jesus é esperança para todos nós, que independente das dificuldades que a gente enfrentar, não termina na dificuldade. Então, nós também, né, através de Jesus e Maria, também podemos pisar a cabeça da serpente, aceitando tudo o que Deus permitir que nós passemos, né, entendendo o plano de Deus, amando esse plano de Deus, não questionando esse plano de Deus, vendo bem nisso. Então ele sai derrotado. Onde ele acha que ele ganha, como foi falado, mordeu o calcanhar, deu um beliscão no seu calcanhar, mas não é algo que vai durar tanto, né? Não é algo assim que te faz dar um grito, né? Doeu, dá uma dor, dá um gemido de dor. Mas em compensação ao triunfo, ao gozo eterno, não tem comparação. Então é muito grande isso aqui, né? Então é muito grande o que Deus fez. E aí tava falando, né, sobre esse processo, né, de que acontece, né, que quando a pessoa peca, é como se o demônio ali, né, fosse igual a serpente, mordendo o calcanhar da pessoa, né, causa uma ferida, né. Então, quando o que a pessoa tem que fazer? Buscar o antídoto logo, buscar o remédio, que é o sacramento, a confissão, que é voltar logo para Deus e buscar nisso força para mudar aquela situação, né? Para se curar daquela situação, para não viver mais desse jeito, né? Porque
Não adianta você ficar toda hora entrando no ninho da cobra. Você já sabe que a cobra tá lá e você tá indo lá, né? Sendo picado por ela e depois voltando lá no padre como médico, né? Representando Jesus. Tô machucado, me machuquei. Ah, por quê, filho? Porque eu fui em tal lugar. Filho, mas você já não sabe que lá tem cobra? O que você tá fazendo lá? Então, não adianta a pessoa ficar nessa. Então, e Jesus está olhando, né? Se o coração da pessoa realmente é alguém que é muito fraco, mas que tenta, que luta, né? E que quando vem a tentação não suporta, mas é alguém que luta, é alguém que foge das ocasiões, é alguém que realmente, né, tá querendo mesmo mudança. Ou se é alguém assim, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Ah, já tem tratamento mesmo, tem remedinho, né? Então, na hora que precisar, eu vou lá e tomo, né? Não é desse jeito, né? Porque a verdadeira cura, né, é quando a pessoa vai mudando de verdade. Não é só a cura que Jesus fornece por meio dos sacramentos, não é analgésico, né? Não é alívio de sintoma, é para tirar o mal. Então, como os efeitos, como os sacramentos vão ter o verdadeiro efeito? Quando a pessoa aproximar dele com verdade, com sinceridade, com arrependimento. Aí sim vai ser realmente. Caso contrário, vai ser um bem aparente, um analgésico. Mas lá no fundo o veneno ainda está lá dentro do corpo dela. Porque ela não tirou aquilo de verdade, ela não rasgou o coração dela, ela não arrancou lá na raiz. Então, um sinal de que a pessoa realmente quer de verdade é ela arrancar pela raiz. Ou caso contrário, como está falando da pessoa obstinada, né? Que gosta tanto do mal, das picadas, que aquilo ali infecciona, que aquilo ali acaba se tornando um câncer dentro dela, uma doença, um tumor, né? E ela ainda promove isso, ela ainda incentiva outros a fazer. E ela se torna o próprio demônio, porque ela ainda trabalha com ele, né? Trabalha para ele, né? Levando também e divulgando a picada, a cobra para os outros. É muito sério, tá? É muito sério isso aí. Então, isso tudo Jesus denunciou no vídeo, toda essa realidade dos obstinados, daqueles que realmente são fracos, mas querem muito, né? Da importância dos sacramentos para a cura, para a pessoa, né, largar desse estado também de letargia, da culpa, de fraqueza, né? E buscar a força em Deus, né? Usufruir desses remédios com dignidade, para que a Eucaristia, para que os frutos realmente tenham seus frutos na vida da pessoa, né? É muito importante isso que Jesus falou. Muito mesmo. Uma grande catequese para nós. Também é muito interessante essa explicação, né, das dores de parto, né? O que significa isso, né? Que é justamente o sofrimento da mulher para gerar os filhos, né? Também representa o sofrimento para gerar os filhos da luz. Aí você pode pensar sobre todo o processo da luta do homem, né, contra as trevas, né, para vencer a si mesmo. Toda a luta que os homens de Deus também enfrentaram, né, diante dos seus inimigos e também enfrentaram tanto para passar pelos sofrimentos advindos de consequência dos seus próprios pecados, né? Como o Davi aceitou o que Deus, né, ia permitir. Tem até um trecho interessante, né, que Deus pergunta para ele, parece que dá umas 3 opções para ele de sofrimento. Ele fala: eu prefiro que as tuas mãos decidir, tipo assim, o que a tua vontade quiser, porque se for a tua mão, se tiver a tua mão, né, dá conta de passar, tipo assim, para mostrar assim que sendo da mão do Senhor, ele vai pesar e vai mandar conforme ele é capaz, tipo assim, sabe? Então Deus permitiu, então ele também aceitar, né, que mereceu, né, quando ele errou, que ele mereceu o castigo e que isso desencadeou, né, sobre ele, os filhos, a família, né, tudo. E então todo esse processo de luta do homem, de sofrimento, o Senhor fala que cada sofrimento dos patriarcas, cada sofrimento das pessoas do Antigo Testamento serviu de germe para pedir o Redentor. Então, esses sofrimentos também são as lágrimas, né? São as dores de parto para gerar o Verbo encarnado, né? Tudo Deus recolheu, né? Deus recolheu também como que uma petição, sabe? Como se fosse assim, uma petição mesmo para ele vir. Cada sofrimento, cada sacrifício, né? De cada um. Então isso é muito grande. E aí, né, se a gente for olhar também
da igreja, né? Do Para a igreja também nascer, do nascimento da igreja, toda essa luta do processo, todo o processo que a igreja tem de chegar em todo qualquer lugar, né? Os santos, tudo que eles passaram. Então, cada pena, cada sofrimento para levar aquela palavra, para fazer também aquele Jesus nascer na vida do outro, evangelizar e enfrentar martírios e sacrifícios, perseguições, né? Lugares que Roma foi muito tempo resistente, né? Muitos lugares assim que teve muita resistência ao evangelho, muita resistência à propagação do evangelho, muita dificuldade de fazer nascer mesmo aquela evangelização ali. Podemos dizer assim, nascer Jesus naquelas pessoas, né? Na consciência, no conhecimento, chegar ao conhecimento daquelas pessoas, o Cristo, as lutas, os martírios, né? Então tudo isso também, né, é contado, né? E agora, né, do advento do reino, né? Tudo que também a igreja passar são as dores do parto para vir os filhos da luz, para nascer também a divina vontade, né? Para que o reino também venha. Então, tudo que nós vamos passar nesse tempo de tribulação e até o ápice é igual tá sendo falado das dores do parto. Quanto mais tá próximo, mais aumenta a dor, né? A frequência das dores, a intensidade das dores do parto, quanto mais próximo o nascimento. Então, é a mesma coisa também hoje. Então, é muito interessante, né, essa explicação, para a gente entender o que significa essas coisas que Deus fala, né? Que Deus fala com propósito. E ele não, quando ele fala as coisas, por mais que falar é um símbolo, mas um símbolo carregado de uma verdade grande que precisa ser ruminada, né? Interpretada, compreendida, ruminada mesmo, né? Para realmente, se a gente não entender, não guarda, não dá valor, né? Ouve e entra no ouvido e sai no outro, mas quando é entendido e amado, né? É guardado, né? Que é justamente esse guardar as coisas do nosso coração, entesourar eles, né? Como o padre, acho que é Padre José Eduardo o nome dele. Ele pregou no dia da Gospa, né? Eu fui aqui em BH. Ele falou que Nossa Senhora, que se guardar tudo no coração de Nossa Senhora, é no sentido de que ela entesourava tudo, que tudo ela ruminava, ela era uma pessoa meditativa, uma alma meditativa, que as coisas aconteciam ao redor dela, mas ela estava sempre recolhida na meditação, na contemplação, no entendimento das coisas de Deus. Então é a mesma coisa. A vida na divina vontade é assim. Você pode estar na sua vida, mas você está sempre assim, guardando as coisas no coração. Que não é simplesmente um silenciar e não dizer nada. Ao contrário, você está meditando, você está conversando com Deus, você está ruminando aquilo ali, você está buscando entendimento daquilo ali. Então nós precisamos esmiuçar as coisas de Deus, né? Mesmo. Então é muito interessante isso. Então, esse sofrimento da mulher, né? Também representa também a igreja, né? Para manter o sofrimento da igreja, já falei, né? Para manter os sacramentos, a vida espirituais. Ok. Então, e a mesma coisa agora. Todo esse sofrimento que nós estamos passando é para o triunfo do reino também. Então, é o tempo das dores, né? Ok? Então, já falei. Aí foi explicado aquele momento também, né? Quando o Adão, né, fala: "Ah, a culpa é dessa mulher que você me deu." Aí pergunta para Eva, ela fala: "A culpa é da serpente." Então, para mostrar como que o homem, né, não, além de não pedir desculpa, não admitir que fez, ele ainda se justifica, né, dizendo sempre que a culpa é de alguém, que a culpa é de uma circunstância, é meu amigo que me ofereceu, é fulano de tal que me mandou isso, né? Então ele nunca realmente assume, né? E se não assumir, é antigo isso, né? De não assumir as coisas. Às vezes eu até chamo muita atenção dos meus alunos por causa disso, porque eles fazem errado, falam errado e tentam pôr a palavra nossa contra nós mesmos. Tipo assim, pôr palavras na minha boca, dizer, responde errado, eu explico para eles o que tem que fazer, aí eles erram. Aí eu falo assim, mas eu não disse que era desse jeito? Então, não é isso, tá errado. Aí eles viram e falam assim, foi você que falou para me fazer assim. Então, essa coisa de você nunca assumir, né? Essa coisa de você nunca assumir o erro, nunca. E essas coisas assim,
A gente já tem que, desde de perceber que Deus dá oportunidade para a gente ver essas situações, a gente precisa conversar. Conversar com, no meu caso, eu tenho contato, né, com alunos, com crianças, então, assim, essas oportunidades eu não posso deixar passar batido, porque eu estou ali como professora, eu estou formando eles, né? E, assim, são coisas tão pequenas, mas que a gente pensa que é bobo, não é bobo, porque o homem já tem uma malícia, né? É uma malícia que tem dentro dele, sabe? De miséria, né? De não assumir. Se a mãe pergunta quem fez isso, o menino esconde, o menino fala que não, o menino põe a culpa no outro irmão, né? O menino admite que fez, o menino já desde pequenininho meio que já manipula os pais falando que foi os pais que é culpa do pai e da mãe, né? Que meio que é culpa deles por ele ter errado, né? Então aquela coisa assim, então acontece uma coisa muito é simples em questão material, mas não é simples na questão do que foi importante conversar com meus alunos. Por quê? Porque eu tinha comprado lápis de escrever para deixar para os meninos usarem, né, para eles é, ali, né, porque às vezes esquece o material e tal, então eu ia ficar à disposição deles, é tudo para eles, mas fica na sala de aula. Beleza, né? Uma pegou para ela, guardou para ela e usou para ela e ó, calou, falou nada. Aí o outro que tem lápis, que tem lapiseira, que tem de tudo. Aí um dos lápis eu dei para um menino que realmente não tinha e eu fui e falei: "Toma, leva, é seu". Mas aí fui eu que dei, né? Aí o outro que espertalhão achou o lápis muito bonito, né? E, e para mim, eu vi que ele tinha pego para usar, ele tinha lápis, mas e durante a aula ele quis usar o meu. Não falei nada, tá na aula, né? Só que hoje, quando eu fui ver minhas coisas, cadê o lápis? Sumiu. E o que me deixou mais preocupada é por causa que, quando eu falei, gente, cadê o lápis? Não tem como. Ele, sabe, ficava fingindo que não era com ele. Ele ficava fingindo que não era com ele. Ah, deve ter caído no chão, ficou caladinho, sabe? Mesmo vendo preocupada, gente, o que que aconteceu com eu? E eu, assim, meio que parecia que eu queria fazer uma tempestade de copo d'água por causa de um lápis, mas eu tava preocupada com isso, né? Eu tava preocupada, gente, essas crianças não vão falar que pegou, nenhuma vai dizer que pegou, né? Ninguém vai admitir que pegou, meu Deus do céu, preocupada com isso, né? E aí eles vai fingir que. Aí eu fui, não aguentei. Eu falei assim: olha, Davi, eu vou ser bem sincero com você. Eu sei que na sexta-feira foi você que usou esse lápis. Eu vi na sua mão. E não, mas eu tenho certeza que eu pus aí de novo e ficou assim, ficou olhando meio na bolsa dele. Depois pensou um pouco e falou assim: ah, eu vou ver se, aí eu vou ver se tá comigo em casa. Eu fui conversei com eles. E conversei com essa menina que também estava com lápis. Eu não tinha conversado com ela antes. Eu fui conversei com eles sobre isso, né? Sobre essa questão, é, dessa questão toda de não pegar o que não é seu, dessa questão de honestidade, tudo. Então, são coisas assim que a gente não pode tratar como bobo, né? Hoje em dia, dependendo se eu trabalhasse numa escola, talvez não poderia falar, porque é tão assim, né? Controlado as coisas na escola, dependendo, eles ficam, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas e a questão da honestidade? Hoje, para eles é normal levar um lápis, mas e depois, né? Então, assim, não pegar as coisas dos outros, é os pequenos furtos, é os pequenos coisas que não se pode fazer. Então, eu fui e falei com eles, né? Chamei a atenção, falei que isso não, que isso é errado fazer, né? Aí foi diferente, depois que eu falei que a menina me entregou o lápis, aí eu entreguei o lápis para ela. Mas falei que não pode fazer uma coisa dessa, que ali tá para todo mundo usar, que está errado, né? E esse menino meio que ele não fala nada, ele não admite, é difícil. Aí ele virou e falou: ah, eu vou ver, deve estar na minha casa, eu posso ter deixado lá, vai pra você ver, né? Mas assim, são coisas assim que a gente vê, sabe? E não pode fingir que não tá vendo, porque nem Deus não é assim, né? Deus não é assim, não. Deus é muito honesto, muito justo, né? Para corrigir seus filhos, né? Então ele ensina a gente a ser assim também, né? Dá para fazer isso com caridade, com jeito, mas com firmeza também, é necessário, né? Não deixar essas coisas, achar que nem nada, porque o problema do ser humano muitas das vezes também é achar que nem nada, né? Isso aqui não é tanto assim, isso aqui não é tanto assim, não tem nada a ver, igual você a conversinha da serpente.
Que isso, senhor? Nada a ver com esse fruto aqui. Tipo assim, Deus está exagerando. Ao contrário, só vai fazer bem para vocês, né? Aquela conversinha de sempre, assim, né? Minimizando a desobediência, que é a coisa mais absurda, né? Minimizando. Minimizando aquilo, né? E ainda, tipo, querendo pôr Deus como réu, né? É ele que não quer contar pra vocês, ele tá escondendo coisa, né? Tipo assim, nossa, ele que tá tentando controlar vocês, alguma coisa assim do tipo, né? Então, não se pode, né? A gente tem que ser coerente em tudo. E ensinar nossas crianças, nossos jovens a caminhar do mesmo jeito, a não pôr culpa no colega. Se você brigou na escola, a culpa é de quem brigou, quem começou. Vamos entender o que aconteceu mesmo, tá? Mãe, eu cheguei aqui com levei um soco no olho, mãe. Aí a mãe às vezes só quer ver o lado do filho, né? E já vai lá na escola e xinga todo mundo, e xinga o professor que não viu. Tá, mas vamos entender o que que aconteceu. Não se justifica o fato de ter levado soco, mas espera aí. Será que o menino também não fez nada para provocar? Será que também não deve pedir desculpa? Será que não tem algo também que precisa aprender? Hoje em dia as pessoas não querem fazer esse tipo de diálogo, né? Olha pra você ver como que Deus é, né? Deus não chegou apontando o dedo pra ninguém, né? Deus chegou conversando, né? Apesar que sabia de tudo. Ele perguntou pro Adão porque que estava escondendo a Eva. Deu, assim, a liberdade para eles falarem, para eles próprios avaliar suas próprias consciências. Então a gente também tem que ser assim. A gente não pode ter preguiça de conversar, preguiça de resolver as coisas, sabe? E não, ao contrário, né? A gente também tem que perguntar, filho, mas o que que aconteceu? Por que que você chegou desse jeito? Mas por que que esse tal colega que você disse que não te deixa em paz na escola? Mas por quê? Ah, mãe, é porque eu também, né, gosto de mexer com ele, sei lá, né? Eu gosto de zoar com ele, ele ficou com raiva de mim, agora tá me perseguindo, sei lá, coisas assim. Quando você vê, às vezes a criança também tem culpa no cartório e precisa também ser instruída, né? Então é muito importante a correção, muito. E isso é se doar, tá? Para corrigir as coisas assim, conversar, é se doar. E também estava falando, né, que desde que o homem, né, sofreu essa pena, tudo que ele ia conquistar seria com suor e sacrifício. Então também é a nossa vida, né? Tudo é a base de muito sacrifício, né? Tudo, tudo, tudo. Na nossa vida espiritual também, né? Da renúncia, né? O maior sacrifício de todos, morrer para sua própria vontade. Então, assim, tudo requer, e esse fruto de perseverança, de constância, de passar por frustrações, de dificuldades, é, de doação, né? A luta que tem um pai de família para pagar todas as contas do mês, e a luta para conseguir quitar as dívidas, tudo isso Deus usa, todos esses sofrimentos, essas dores de cabeça, né? Essas correrias, tudo isso, né? Serve de purificação para o ser humano, né? De suar mesmo, tudo que faz a pessoa suar mesmo, de cansaço, de correria, de a luta para conseguir um emprego, vai para um lugar, vai para outro, desloca para vários lugares para conseguir. Então a luta que o ser humano tem de realizar as coisas, né? Não vem nada de fácil, requer sacrifício. E isso tudo serve para o bem do ser humano. Então é muito grande isso que o Senhor fez. Muito, muito, muito grande isso, né? E também a luta, né? No começo da Divina Vontade parece que é muito sacrifício, né? Parece que é mais sacrifício porque você está naquela fase de purificação, de ordenar as coisas, de colocar as coisas em ordem. Então, no processo de purificação, aceitar as humilhações, as contrariedades, chamadas de atenção, situações assim, porque você está desordenado, não é? É, e você não sabe o que falar, então você aceita e fica calado. Tipo assim, é um sacrifício, né? Mas à medida que você vai entendendo, à medida que você já vai entendendo as coisas, já vai andando na linha por um amor mesmo, sabe? Não é uma coisa assim tão, sabe? Vai ficando mais leve. Você vai entendendo que você vai ficando assim, vamos dizer assim, habituado àquilo, né? Se torna natural para você, né? Viver naquela ordem, naquela paz, naquela harmonia. E a partir do momento que você vai tendo conhecimento, também tendo a palavra, que você já é uma pessoa assim que antes ficava calada e aceitava a humilhação porque você precisava daquilo, mas depois você zerou, que você já não tem dívida com ninguém, até mesmo por uma justiça, para não. Com a ciência de que você tem também que aquela pessoa não pode pecar contra Deus.
não pode haver um desequilíbrio da outra parte. Então, o Senhor já te dá discernimento. Fale, né? Dá a palavra criativa para você, vai te dando entendimento de como Ele quer aquilo, né? Como você não sabe, você tem que se calar totalmente, zerar, silenciar de tudo, toda opinião, silenciar de tudo. Então é muita purificação para calar seu eu. E quando esse eu acaba, quando esse eu morre, aí já é aquela etapa de assimilar o que ele quer agora, ouvir a Deus, o que ele quer de você, as atitudes que ele quer de você. Então ele vai te pedir, às vezes você não vai te falar, ele vai te pedir para falar, né? Ele vai te pedir, não, agora desapega de qualquer virtude, né? De qualquer visão de virtude. Não, agora você vai viver conforme abandonada a minha vontade, é a minha disposição. Então, quando eu quiser, você fala, quando eu não quiser, você fala. Então, você não tem vontade para falar ou para não falar, você fica no abandono, né? Na vontade de Deus, né? Então, é Ele o virtuoso e você. Os méritos de Jesus você tem como que depósito, como dona, né? Você não está fazendo, contabilizando obras para pedir paga, né? Nada disso, né? Você não está olhando para a multiplicidade de atos, só os atos que Deus quer, só o que Deus pedir de você naquele dia, só aquilo que Ele quiser de você. Então você vive assim, é luz e amor, luz e amor, luz e amor, luz e amor. Então esse processo também, nem sei se a gente fala processo, né? Mas assim, eu acho que é mais assim, não é processo, é quanto mais você se abandona, sabe? É um estado de mais abandono. Quanto mais você se abandona, mais é luz, né? Mais você vê luz e amor, mais ele pode te usar, mais Deus fala com você, né? Quanto mais o seu abandono, quanto mais a sua entrega, né? Quanto mais esse despojamento, essa disposição, né? Mas quanto mais você se afunda, né, nesse mar, né? Entra nesse mar, né? Então é muito grande isso, muito grande mesmo a vida na divina vontade. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.